Boa noite, igreja. Paz seja com todos, amém? Convido você a estar abrindo a palavra em Provérbios 4, versículo 23. Vou pedir um pouquinho de paciência para vocês. Se eu tossir em algum momento, relevem. Amém? Provérbios 4, 23 diz assim: acima de todas as coisas, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Em todo o capítulo 4 de Provérbios, nós vemos ali Salomão, ele aconselhando seu filho, dando instruções para seu filho. E eu gostaria de pontuar algumas coisas que me chamaram a atenção nesse texto. Sempre foi um texto que me quebrou muito, me confrontava muito. E nas práticas da aula em si, a gente trouxe também esse versículo em um momento. E em conversas, os pastores, o pessoal, os alunos, eles pontuaram algo também que eu nunca tinha pensado, mas o que seriam todas essas coisas que o autor ele pontua nesse texto, o que ele quis dizer com isso. E conforme meditamos nisso, lemos isso, nós podemos entender que muitas vezes todas essas coisas podem ser nossos sentimentos, nossos bens, nossos relacionamentos, nosso trabalho. Às vezes pode ser até mesmo nosso ministério. E ele deixa muito claro que nada é mais importante do que nós guardarmos o nosso coração. O coração, ele governa todo o nosso corpo, tudo começa pelo nosso coração. Então, se estamos externando algo, antes que a gente externe isso já, é porque aquilo já estava no nosso coração, seja isso algo bom, seja isso algo ruim. E em diversos momentos na Bíblia, a gente vê que o coração ele é tratado como enganoso. Então, isso fala lá em Jeremias 17:9, que fala o seguinte: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? E nós vemos outros versículos também, como Provérbios 28, 26. Convido vocês a estar lendo depois. Ou então Marcos 7, 21, 23. E meditando em tudo isso, ao decorrer dessas semanas, o Senhor ele me trouxe o seguinte questionamento ali: como eu posso guardar o meu coração hoje? E se o coração é tão falho, por que o Senhor ele confiou a nós essa responsabilidade de guardá-lo? Como pode o Senhor, ele sendo um Pai todo-poderoso, ele tendo conhecimento de todas as coisas, ele conhecendo a própria criação, como ele pôde entregar essa responsabilidade nas nossas mãos, algo tão precioso nas nossas mãos? E conforme eu lia e conversava com as pessoas, meditava, eu fui entendendo que Deus ele nos fez esse pedido não por sermos capazes de fazer, porque não somos. Na força do nosso braço, no nosso querer, nós não somos capazes de fazer nada. Mas Ele nos criou, fomos criados para viver uma vida de intimidade e dependência com o Senhor. Então, se o Senhor ele tomasse todas as decisões por nós, se o Senhor ele tomasse todas as escolhas, não haveria necessidade, não haveria o porquê a gente viver em obediência. Nós não teríamos nossas escolhas. E, ao nos dar essa responsabilidade, ou qualquer outra responsabilidade, eu vejo que é como um convite do Senhor para nós, a todo momento, de estarmos com Ele, nos relacionando com Ele. E nós vemos ali de Gênesis a Apocalipse, um Deus querendo se relacionar com a sua criação. Independente dos nossos erros, independente do que pensamos, independente do que fazemos, mas a todo momento Ele procura a sua criação, Ele procura seus filhos para um relacionamento. E eu gostaria de dar alguns exemplos, como Adão e Eva, que após o pecado, ali após eles comerem do fruto, o Senhor ele tinha o conhecimento disso, o Senhor sabia o que estava acontecendo, Ele já sabia antes mesmo de acontecer que isso iria acontecer, e mesmo assim, após o pecado, nós vemos o Senhor ele descendo ao jardim, indo de encontro com os dois e perguntando: onde estão? E isso nos mostra que
mesmo após os nossos erros, o Senhor ele ainda procura um relacionamento com a gente. Em Oséias, Israel está sendo comparado a uma esposa infiel, que abandonou o Senhor para seguir outros deuses. E trazendo para a lógica humana, se alguém nos trai, é muito normal que a gente se afaste. A gente não quer mais contato com a pessoa. Mas lá no versículo 14 do capítulo 2, o Senhor ele fala: portanto, eis que eu a trarei de volta, e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração. E em seguida também temos a história de Pedro, novamente, que, assim como o Igor trouxe, Pedro ele prometeu fidelidade a Jesus. E algumas horas depois, nós vemos o mesmo Pedro negando Jesus por 3 vezes. Mas, após a ressurreição, nós vemos também o Senhor procurando Pedro e perguntando: Pedro, tu me amas? A todo momento, mesmo com os nossos erros, com as nossas falhas, o Senhor ele tem nos chamado para um relacionamento. E uma coisa que eu gostaria muito de pontuar aqui é que o mesmo coração que precisa ser guardado em Provérbios é o mesmo coração enganoso em Jeremias, que é o mesmo coração que é buscado por Deus em Oséias. Então, respondendo à pergunta do porquê o Senhor confiou a nós essa responsabilidade de guardar o nosso coração ou qualquer outra responsabilidade que Ele nos deu, é porque Ele deseja se relacionar conosco e sabendo que entregando algo, nós teríamos que ir até Ele, que nós não seríamos capazes de resolver sozinhos. Então, é necessário que a gente vá de encontro com o Senhor. Independente do que Ele está nos entregando, independente do que Ele está nos dando, fazendo, é necessário que a gente corra para os braços do Senhor. Mas, Laura, você respondeu então por que o Senhor nos deu essa responsabilidade. E, tá, mas como que eu faço isso? Como eu guardo o meu coração? Como eu faço isso na prática? E guardar o coração nada mais é que a gente vigiar ali, tomar um cuidado com o que nós pensamos, com as nossas decisões, com os nossos desejos. E trazendo para o contexto bíblico, nós vemos que o coração, antigamente ali, ele não significava só as nossas emoções, mas ele significava também como se fosse o núcleo da nossa mente. Então, todos os nossos desejos, as nossas vontades, as nossas escolhas que fazemos no nosso dia a dia, é tudo isso que Provérbios ele está nos dando, nos falando. Então, quando falamos de guardar o nosso coração, quer dizer que tudo que fizemos deve ser pensado. Devemos nos questionar: por que eu estou fazendo isso? Qual a intenção do meu coração ao fazer isso? E, para finalizar e responder a primeira pergunta do como eu guardo o meu coração, eu gostaria de ler Jeremias 29, 12. 29, 12 até o 14. Jeremias 29 é o Senhor falando com o profeta Jeremias sobre Israel. Então ele diz assim: então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. Eu os trarei de volta do cativeiro, eu os reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde eu os dispersei, e os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, diz o Senhor. Em poucas palavras, a única forma de nós guardarmos o nosso coração é entregando ele totalmente para o Senhor. E o buscando de todo o nosso coração. E permitindo que Ele seja o centro de tudo para nós. E fazendo isso, nós também estaremos guardando o nosso coração. Lendo de novo Provérbios 4, 23, que é: acima de todas as coisas, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Se o nosso coração ele estiver centrado em Deus, do Senhor, a paz dele vai guardar o nosso coração. Assim como diz em Filipenses 4, 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento,
guardará o coração e o pensamento de vocês em Cristo Jesus. E eu faço esse convite para que a gente possa meditar nisso. Que essa mensagem possa ser um convite para que a gente possa sondar o nosso coração e nos dedicarmos a um relacionamento genuíno com o Senhor. Ele quer mais do que tudo que a gente guarde o nosso coração nele. E eu oro para que essa mensagem fique viva no nosso coração. Amém? Deus abençoe.